Irmãos, o texto que nós temos lido, Mateus capítulo 14 e o versículo 22, que é bem conhecido dos irmãos, ele diz assim, vamos ler novamente, Mateus 14, 22, diz exatamente assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é preciosa, e nesse texto aqui fala muito profundamente aos nossos corações. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é preciosa, a palavra de Deus é uma bússola para cada um de nós, a palavra de Deus é um norte para a nossa vida, a palavra de Deus nos norteia, nos dá rumo, nos conduz, mas por vezes aqui nesta vida nós esquecemos da palavra de Deus, esquecemos da palavra de Jesus. É interessante esse texto, porque a Bíblia diz que Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco. E o que é compelir? Compelir é praticamente impor, é colocar força, é usar de força, usar de violência. Então, Jesus agora obrigou, a tradução é essa mesmo, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. A Bíblia não diz o motivo por que eles não queriam entrar no barco, mas uma coisa está bem clara aqui no texto: eles não queriam entrar naquele barco. É provável que, por Jesus se ausentar, é provável que a proposta de Jesus para eles não foi agradável. É bem provável. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles vieram de um grande milagre. Jesus acabara de multiplicar pães e peixe e alimentado uma multidão muito grande, e agora Jesus faz uma proposta que eu acredito que eles não gostaram. Qual foi a proposta? Vai, atravessa e depois eu irei ter contigo. Ou seja, vocês vão sozinhos, vocês vão nessa missão sozinhos. E é provável que eles não gostaram muito dessa ideia de andar sozinhos, de se afastar de Jesus, de estar distante de Jesus, porque quando faltou comida, foi Jesus que multiplicou o pão e o peixe. Quando havia qualquer dificuldade, Jesus que resolvia. Outro dia, a Bíblia diz que eles estavam no barco, Jesus estava dormindo sobre o barco, e quando de repente também levantou-se uma tempestade, quase que eles morriam, mas Jesus estava no barco, e por Jesus está no barco, eles acordaram Jesus, eles pediram a Jesus e Jesus resolveu a situação. Mas a proposta de Jesus agora era a seguinte: vocês vão sozinhos, depois eu vou com vocês. Eu não sei se foi isso, mas eu acredito que foi isso. É provável que o tempo estava propício para a navegação, porque senão certamente o apóstolo Mateus ou alguém teria registrado que o mar não estava para a navegação. A Bíblia não diz exatamente o motivo porque eles não queriam entrar, mas a Bíblia diz que eles não queriam entrar. Mas muitas vezes Jesus faz algo na minha e na tua vida que nós não queremos. Ele nos manda ir para um lugar que muitas vezes nós não queremos, mas nós temos que aprender a obedecer o Mestre, temos que aprender a obedecer a Jesus, porque nem sempre na minha e na tua caminhada eu e você vai para onde nós queremos ir.
Nem sempre você vai para onde você gostaria de ir, nem sempre você vai para onde você desejaria ir, mas você irá para aquele lugar que Jesus te mandar. Por quê? Porque você é servo e Ele é Senhor. A Bíblia diz que aqueles discípulos entraram no barco depois de Jesus escolher eles, e eles foram embora. Mas eu fico pensando, irmãos, o que os discípulos pensaram quando entraram naquele barco e começaram a navegar. Porque eu e você pensamos a mesma coisa, e eles não eram diferentes de nós. E eu fico pensando que se fosse comigo eu pensaria, com você pensaria. Provavelmente eles pensaram também. O que foi que ele pensou? Foi Jesus quem mandou. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. É assim ou não é? É? Amém? É assim ou não é? A gente não pensa assim? Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Ele cuida. É assim que a gente pensa ou não? Se meus concordam, digam amém. Amém. É assim que nós pensamos, irmãos. Ele mandou, Ele se responsabiliza. Ele mandou, Ele cuida. Ele mandou, Ele está na frente. Ele mandou, tudo vai dar certo. Tudo vai ser mil maravilhas. Mas não foi tudo mil maravilhas. Mas nem tudo deu certo. Porque em meio à missão, algo saiu do natural. Algo saiu do que se pensava. Algo saiu do que se esperava. Algo saiu do que se planejava. E o que foi que aconteceu? Aqueles homens estavam cumprindo a vontade de Jesus. Melhor ainda, aqueles homens foram praticamente obrigados por Jesus para tomar uma decisão, para fazer algo. E no meio dessa tarefa, no meio dessa missão, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Aleluia! Não era uma tempestade qualquer, meus irmãos. Por quê? Porque nós estávamos lidando, a Bíblia está lidando com pessoas que eram do mar, com pescadores, com pessoas que eram acostumadas a estar no mar. Mas sabe de uma coisa? Às vezes nós somos surpreendidos naquilo que nós mais entendemos ou pensamos entender. Às vezes Deus nos pega naquilo que nós mais somos preparados. Deus nos pega muitas vezes justamente aí. Esses homens eram pescadores, mas foram pegos em uma situação habitual na qual eles costumavam lidar. Mas naquele dia foi diferente. A Bíblia diz que foi uma grande tempestade, a tal ponto que eles remavam para frente, mas o barco vinha para trás. Remavam 5 quilômetros e o mar trazia 3, e eles remavam 2 e o mar trazia 1. Praticamente eles não saíam do canto, a ponto de muitas horas ainda estar à vista de Jesus. A primeira coisa que a Bíblia nos revela é que nós devemos levar em consideração para que nós tenhamos o nosso coração sempre descansando no Senhor, é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no versículo de número 48, diz a Bíblia sobre esse mesmo texto, porque os evangelhos são sinóticos, os evangelhos narram a mesma história de pontos de vista diferentes, e a Bíblia diz que lá em Marcos, no capítulo 6 e o versículo 48, a Bíblia vai dizer que Jesus via-os em dificuldade e desejava ir ao seu encontro e tomar a dianteira da embarcação. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz. Jesus via-os em dificuldade, desejava vir ao seu encontro e tomar a dianteira da embarcação. Primeira coisa, Jesus não estava no barco, mas Jesus estava olhando. Jesus não estava no barco, mas o olhar protetor, o olhar misericordioso, o olhar daquele que protege, que cuida, que guarda, estava voltado para os seus discípulos. Talvez você não sinta a presença de Deus naquela situação difícil, naquela situação turbulenta, naquela situação terrível. Talvez você diga: cadê Deus? Eu não estou sentindo que Deus está do meu lado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que ainda que você não sinta a presença de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, fica sabendo de uma coisa: o Criador dos céus, o Criador do universo, o Criador do mar, o Criador da terra, Ele está com a sua atenção voltado para ti. Ele está olhando para ti. Glória a Deus. E sabe o que Ele deseja? Tomar a dianteira da tua embarcação, tomar a dianteira do teu problema, tomar a dianteira da tua dificuldade. Ele deseja.
Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus não tem problema de coração. Deus não tem problema de qualquer que seja. E Ele sabe o tempo que tem que chegar. E Ele sabe o tempo que tem que tomar a dianteira. Porque a Bíblia diz que Jesus havia dado uma palavra. É interessante porque o Evangelho de João também traz uma palavra tão preciosa ao nosso coração. Lá em João, no capítulo 6, se não me falha a memória, o versículo 18, tem uma palavra especial para a nossa vida. Porque João, narrando esse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: João vai dizer assim: e Jesus ainda não havia chegado. Sobre a mesma história do barco, sobre a mesma história que Jesus tinha dito: vai na frente que depois eu vou. Aí João, narrando essa história, ele diz assim: porque Jesus ainda não havia chegado. E o que quer dizer esse ainda? Esse ainda é muito profundo. Esse ainda quer dizer o seguinte: olha, a tempestade estava grande, o mar estava violento, a Bíblia diz que as ondas davam sobre a embarcação, mas havia uma certeza no coração daquele discípulo. E qual era a certeza daquele discípulo? Era que Jesus viria, era que Jesus chegaria. É por isso que ele narra dizendo o seguinte: Jesus ainda, porque ele estava vindo, porque ele viria, porque certamente ele estava a caminho, porque ele disse e ele iria cumprir, ele falou e ele iria fazer. O nosso Deus é assim. Às vezes nós nos perguntamos: mas cadê? Ele não veio. Não é que ele não veio, é que ele ainda não veio. E por que ainda não? Porque tudo tem um tempo, tudo tem um momento preparado por Deus. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite Jesus veio andando por sobre o mar. Há um tempo, irmãos, de Deus agir na minha e na tua vida. Há um momento de Deus agir na minha e na tua vida. Talvez você pare e pense e diga: mas nós estamos na primeira vigília e já era para Jesus estar aqui na primeira vigília. Mas já deu segunda vigília da noite, Jesus não veio. Terceira vigília da noite, já está na última vigília da noite. Cadê Jesus? E na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre o mar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus trabalha na nossa vida com pausa. A pausa é responsável para que haja música. Sem pausa não existe música. E a pausa embeleza a música. Quanto maior a pausa, maior a beleza do que está vindo. Eu não sei se você está entendendo, mas do Velho Testamento para o Novo Testamento foi um período de 400 anos de silêncio, porque aquilo que Deus estava fazendo era muito grande, aquilo que Deus estava fazendo era imenso, era tão grande que quando veio o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Demorou 4 dias. As irmãs estavam malucas, as irmãs de Lázaro, porque Jesus não tinha vindo, não veio a curar Lázaro, não veio para o sepultamento. Lázaro já tinha sido enterrado, já havia 4 dias. Depois de 4 dias Jesus chega. As irmãs vão se prostram e dizem assim: mestre, chegasse no tempo errado, chegasse no momento errado, chegasse na hora errada, porque se tu tivesse chegado aqui antes, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: me mostra onde ele está. E elas vão lá e mostram Jesus. E quando Jesus vê o túmulo, vê a pedra, Jesus diz: tirem a pedra. E a irmã diz: não, Senhor, porque já cheira mal. Aleluia. É como se ela estivesse dizendo: passou o tempo, Jesus, passou o momento, Senhor, não adianta mais. O tempo passou, chegasse na hora errada, chegasse no momento errado, tu perdeu a hora, Senhor, tu cochilou. E Jesus disse: não te disse eu que se tu creres verás a glória de Deus? A Bíblia diz que aqueles homens tiraram aquela pedra, e quando tirou a pedra, o maior milagre da história daquela família, o maior milagre na história daquele homem, um dos maiores milagres da Bíblia, porque Jesus agora com uma palavra diz: Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Há alguma coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa impossível que Ele não possa fazer? Há alguma coisa que lhe impeça de agir na minha e na tua vida? A
Bíblia diz que aqueles homens agora estavam esperando, porque no coração deles havia uma esperança, havia uma palavra, porque eles guardaram a palavra de Jesus. A palavra de Jesus foi a seguinte: vou na frente e depois eu me encontro com vocês. E essa palavra estava no coração daqueles homens, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à situação difícil, mesmo em meio àquela situação terrível. Aquela palavra estava plantada no coração daqueles homens. E o que me faz crer nisso, e porque a Bíblia está dizendo que isso aconteceu, porque eles não voltaram. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não volte naquilo que eu mandei você ir, não volte atrás, não desista da missão que eu te dei, que eu coloquei na tua vida. Jesus está dizendo para nós nessa noite, através da sua palavra. Aqueles homens poderiam desistir, o mar estava ao contrário, era só virar a posição da vela, voltando, chegar lá e dizer: olha, Jesus, nós obedecemos, nós tentamos, nós fomos, Senhor. Tu viste, Senhor, a gente lutou tanto com o mar, a gente lutou tanto, mas a esperança no coração daqueles homens não era essa. A esperança no coração daqueles homens: Jesus está vindo. Aleluia. Ele vai chegar. E quando ele chegar, algo vai acontecer. Mas, irmãos, há situações tão difíceis na nossa vida que muitas vezes nós não conseguimos nem compreender quando Deus chega. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio vindo sobre o mar, a Bíblia diz que aqueles homens acreditaram que era um fantasma e começaram a gritar de maneira desesperada, dizendo: fantasma, 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 a ponto de Jesus intervir e dizer: sou eu, não temam. Glória, glória. Que palavra forte, irmãos. De repente Jesus grita. Porque pense agora: 12 homens gritando, assustado, apavorado, uma tempestade que não parava, e tão violenta que a Bíblia diz que o mar batia com muita força sobre o barco para lá, o barco para cá, a tempestade, o vento, a água entrando no barco, e os 12 homens gritando desesperadamente, porque viu uma assombração. Imagine como Jesus não falou com esse homem. Será que eles entenderiam? Pessoal, sou eu. É Jesus, sou eu, fique quieto. Eles não iam entender isso. Jesus, sou eu, não tema. Glória. E quando Jesus falou com autoridade, aqueles homens perceberam que era Jesus. Glória. Ainda havia dúvida no coração deles. Pedro diz: olha, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Havia dúvidas ainda. A forma que Jesus veio trouxe dúvidas. Porque se Jesus viesse em outro barco, de longe eles diziam: é Jesus que está vindo, é Jesus que está chegando. Porque eles esperavam Jesus no barco. Talvez você esteja esperando Jesus dentro das tuas expectativas, dentro da tua maneira, dentro do teu planejamento. Mas Jesus vem de uma forma que muitas vezes você não consegue nem sequer reconhecer que é o teu mestre que está chegando. A Bíblia diz que ele veio andando sobre o mar. Eles esperavam Jesus no barco, numa embarcação bonita, e vindo de longe eles queriam ver algumas luzes e dizer: olha, o mestre vem nos ajudar, o mestre vem nos socorrer, ele vai chegar, ele vai entrar dentro do barco e ele vai dizer: mar, te acalma. Ele já fez isso e o mar se acalmou, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus veio andando sobre o mar e eles duvidaram e eles se assustaram. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus não parou a tempestade de fora do barco. Ali havia duas tempestades, e a tempestade de fora não incomodou Jesus em nada. A tempestade que incomodou o Senhor foi a tempestade que estava dentro do barco, porque ali tinha 12 homens aos quais Jesus disse: atravesse para o outro lado, e eles não acreditavam mais que iriam chegar do outro lado. Eles acreditavam que iriam morrer, eles acreditavam que iriam perecer, eles acreditavam que tinha chegado o fim. Por isso que eles estavam assombrados, assustados. Mas Jesus chega agora e diz assim: acalma-te, aquieta-te, sou eu cheguei. A tempestade que incomoda o coração de Jesus. Talvez você pense que é a tempestade que está fora do barco. Talvez é a situação que você está vivendo. Talvez é o filho nas drogas. Talvez é o esposo numa situação difícil. Talvez seja o desemprego. Talvez seja o Covid-19. Talvez você pense que tudo isso assusta Jesus, que tudo isso é difícil para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a tempestade que incomoda Jesus é a tempestade que está dentro do teu coração.
E é por isso que ele diz a mim e a você a seguinte palavra: aquietai-vos, aquietai-vos, porque só quando você se aquietar, você irá saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. A tempestade dentro do barco se acalma. A paz chega nos corações daqueles homens. Ainda há dúvidas, mas eles param de gritar. O vento está soprando, a tempestade continua. A Bíblia até agora não diz que parou, não. Mas sabe, Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Sabe, o único propósito da tempestade na minha e na tua vida é nos aproximarmos de Jesus. Ali havia dois grupos de pessoas. Umas que estavam preocupadas e seguradas e agarradas aos barcos, e que não desceria daquele barco de maneira nenhuma. E ali tinha uma que estava preocupada em se aproximar de Jesus. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. A tempestade na minha e na tua vida só tem um propósito: é nos aproximar de Jesus. A tempestade na minha e na tua vida só tem um propósito: é viver o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida. A tempestade só tem um propósito na nossa vida: é viver coisas que nós nunca vivemos, é fazermos coisas e ter experiência que nunca tivemos na nossa vida. Na nossa vida, a tempestade só tem esse propósito. Glória a Deus. Eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Eu fico pensando no culto da igreja primitiva. Judas já tinha ido embora, mas tinha 10 discípulos, 11 discípulos que participaram desse fato. 10, e a oportunidade para eles tinha que ser diferente. Porque tinha que dar a primeira oportunidade aos 10 e dizer assim: vocês têm qual oportunidade? E os 10 tinham que dizer: nós vimos 2 homens andar sobre o mar. E depois dava a oportunidade para Pedro. Sabe o que é que Pedro dizia? Um desses homens foi eu. Glória a Jesus. Porque nós podemos, em meio à tempestade, ter duas atitudes: estar dentro do barco protegido e guardado e viver o normal e viver o que todo mundo vive, ou sairmos do barco e dizer: olha, assim, essa tempestade só tem um propósito, é de me aproximar mais de ti, é que eu viva o sobrenatural, é que eu viva algo que eu nunca vivi. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E aí eu vou ter experiência para contar. E aí eu vou ter história para contar. E aí eu vou ter experiência com Deus. É isso que Deus quer que nós tenhamos com Ele, irmãos. Experiências. Quando Lázaro estava doente, sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Eu me alegro por causa de vocês. Você entende essa palavra de Jesus? Eu me alegro por causa de vocês. Porque eu não estou lá junto de Lázaro. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? É porque daqui a pouco vocês vão ter uma experiência que vocês nunca iriam ter. É que daqui a pouco vocês irão viver algo que vocês nunca iriam viver. Eu estou alegre por vocês. Mas eu estou alegre por vocês por eu não estar lá. Porque se eu estivesse lá, Jesus estava dizendo: eu não aguentava. Vocês não iam ter essa experiência, porque eu não aguentava ver o meu amigo doente e não fazer nada. Eu iria curá-lo, eu iria sará-lo, eu iria restaurá-lo. Mas eu me alegro por causa de vocês. Oh, aleluia, glória a Deus. A tempestade em nossa vida só tem um motivo: vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro agora começa a andar. E quando ele vai andando até Jesus, a Bíblia diz que de repente ele começa a reparar na força do vento. Olha que a tempestade ainda está rolando, irmão. E ele começa a reparar na força do vento e ele começa a afundar. Mas sabe o que me chama a atenção? Já para a gente encerrar, irmãos. Sabe o que me chama a atenção? É que naquele momento que faltou a fé, Pedro tem algo que o salva. E o que é? É a humildade. Porque entre o morrer e o afogar está um pedido de socorro: Senhor, salva-me! Agora, sabe o que é interessante, irmão, no texto? É interessante, é que Jesus, estendendo a mão, pegou Pedro e o ergueu do mar. Olha que palavra. Jesus estendendo a mão. Talvez você diga: eu não estou entendendo. O que é que isso é importante? É que Deus estende a mão para nós? Não, não é só isso. É isso também. Mas o que é tão importante assim?
é que Pedro já estava a um passo do mestre. Você sabe o que é estar a um passo do mestre? Você vem em uma caminhada e você está a um passo do mestre. Em vez de você olhar para o mestre, você está olhando para o lado. Você está olhando para a tempestade. Você está olhando para a situação. Foi assim na vida de Marta e Maria. Estavam às vésperas de um grande milagre. Mas a Bíblia diz que elas disseram: Senhor, deixa isso para lá. Esquece, Senhor. Assim somos nós. Estamos às vésperas de vivermos o maior milagre de nossa vida. Mas às vezes nós falhamos porque olhamos para onde nós não deveríamos olhar, olhamos para quem não deveríamos olhar e tiramos a atenção do Senhor do universo que está a um passo de nós. A Bíblia diz que Jesus apenas fez isso e veio. Talvez você nessa noite esteja a um passo do seu milagre. Talvez você nessa noite esteja a um passo da sua vitória. Talvez você nessa noite esteja a um passo de receber algo que você espera da parte de Deus, mas de repente a tempestade quer tirar a tua atenção, alguma coisa quer tirar a tua atenção. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: continua com a tua atenção voltada para Jesus, porque você está a um passo do seu milagre, um passo da sua vitória, um passo da sua bênção para a glória de Deus. Queria encerrar dizendo o seguinte: Jesus entra naquele barco, e quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. A tempestade foi embora. Jesus logo chegou no destino. Mas sabe o que é que esses homens fizeram? Pela primeira vez, eles adoraram dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Há coisas na minha e na tua vida que nós só iremos aprender através da tempestade. Há coisas na minha e na tua vida que nós só iremos aprender através da situação difícil. Há coisas na nossa vida que nós só iremos aprender através da situação desesperadora. E você talvez não entenda isso, mas Deus sabe que o caminho muitas vezes para nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos é através da tempestade. Eu queria encerrar contando o testemunho da nossa filha. Rebeca está aqui. Já há 2 anos ou mais, Patrícia tentava engravidar e não conseguia. E uma luta terrível, ela está aqui. E ela é muito amargurada. Até hoje a gente tem uma gatinha que ela tratava até eu como filha. Que tem gente que é assim, quando não tem filho, trata o animal como filho. A gente meio que tratava como filho aquele gatinho, aquela gatinha. E ela estava muito amargurada. Pense no desespero. As pessoas já diziam assim: eles não têm filhos. E não era de fora, era de perto. Porque o que magoa não é o de fora, é o de perto. O que machuca não é o de fora, é o de perto. Aleluia. Mas eu nunca me abati. Eu sempre dizia a ela: seja feita a vontade de Deus, fique tranquila, porque Deus está no controle. E eu nunca me abati. Mas um dia ela estava tão amargurada, tão amargurada, tão amargurada, que a amargura dela passou para mim. E quando a amargura dela passou para mim pela primeira vez, eu entendi o que Ana sentiu. Porque a Bíblia diz que o coração de Ana estava amargurado. E eu entendi o que Ana sentiu. Eu sei o que Ana sentiu. De repente veio um sentimento sobre nós que nós não iremos ter posteridade, filhos, que acabou, que encerrou ali. E é um desespero tão grande que veio, que toma conta. E quando o desespero tomou conta, a angústia tomou conta da minha vida, eu disse: vamos orar, entra no quarto agora, porque nós vamos orar. E entramos no quarto, e quando entramos no quarto, eu li o Salmo 128, e depois que li o Salmo 128, eu orei, ela orou, nós oramos, e eu lembro que eu disse a Deus: olha, Senhor, o nosso desejo é esse, a nossa vontade é essa, nós sonhamos com isso, nós queremos isso, nós desejamos isso, essa é a nossa vontade. Mas já no fim da oração, o Espírito de Deus toca no meu coração, e eu disse uma palavra de coração para Deus. Ele sabe, mas que é muito difícil a gente dizer.
E eu disse para Deus: olha, Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa: todavia seja feita a tua vontade, mas não a minha. Se tu nos der filho, tu és Deus, mas se tu não nos der filho, tu és Deus. Se tu nos der posteridade, tu és Deus, mas se tu não nos der posteridade, tu continua sendo Deus na nossa vida. Porque nós não te servimos por aquilo que tu nos dá, mas por aquilo que tu és na nossa vida. Quando terminei de orar, o Espírito de Deus parece que trouxe o refrigério sobre aquele local. Meu coração já não estava mais triste. Daqui a pouco, aonde ela ia, Deus usava alguém dizendo: teu Samuel está chegando. Teu Samuel está chegando. Era o que ela pediu de resposta para Deus: teu Samuel está chegando. E daqui um dia chegou Rebeca. Fez 7 anos para a glória de Deus. Porque nós confiamos e dependemos do Senhor. E fomos capazes de dizer: olha, Senhor, essa é a nossa vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Às vezes Deus faz algo na nossa vida, mas às vezes é debaixo da tempestade. O fato de Deus dizer: faça isso, e você está cumprindo a vontade de Deus, nunca te isentará de passar por tribulações, por tempestades, por dificuldades. Nunca te isentará disso. Mas isso te dará a certeza de uma coisa: em meio às tempestades desta vida, Deus está contigo. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando as águas te submergirem, eu estarei contigo. Tu não serás submergido, porque eu estou contigo. Quando entrares na fornalha, o Senhor vai entrar contigo também. Quando entrares na cova do leão, o Senhor vai estar contigo. Quando estiverem no meio do mar, o Senhor estará no teu barco. E ainda que Ele não esteja no teu barco, fica sabendo de uma coisa: Ele vai estar olhando para ti. A sua atenção vai estar voltada para ti, porque Ele mandou e Ele se responsabiliza pela tua vida. Se você crê nessa palavra, diga amém.